Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá diretão pro gráfico. O que a gente tem para analisar logo de cara? Primeiramente, é o que a gente tinha falado com vocês há muito tempo atrás. Formou aqui o que pode ser um U e vai confirmar um W, mas precisa confirmar. Não estou entendendo nada, Felipe. Vamos lá. U. E agora a gente está esperando que forme um W, que nada mais é do que um padrão de fundo duplo. É só um nome mais, sei lá, torpe para se referir a esse padrão gráfico tão bonito. Depois que a gente fechou esse spinning top aqui, a gente está tentando fazer o rompimento dele, né? Falhando miseravelmente. Agora vocês vão entender por que daqui a pouco. Mas, num eventual rompimento desse spinning top, a gente vem para fazer uma tentativa lá na resistência que está próximo à região dos 27.500. Essa zona está sendo muito importante, ela está segurando o gráfico já há um bom tempo, segurou aqui atrás também, certo? E o que a gente tem para analisar logo de cara? Primeiro, o principal, 25.000 ainda é a nossa zona de suporte não testada. Ela foi a zona que o gráfico não conseguiu testar até agora para, obviamente, bater o martelo como uma zona de suporte. Você vê que até o volume confirma que essa zona aqui é extremamente importante. É o vácuo que existe entre as negociações abaixo de 25, no caso 25.000 a 23, que foi o último pico de negociação, e o pico atual, que é de 26.500 até 28.500. Esses são os picos de negociações, né? E esse vácuo aqui é o vácuo que a gente precisaria dar um reteste aqui para pelo menos saber, para pelo menos entender se de fato 25.000 é a nossa zona de suporte mais forte ou não. O que a gente analisa logo de cara é que a zona de suporte mais forte atualmente é a região dos 26.600 aproximadamente ali. Se você reparar, também é a zona que o gráfico não está fechando abaixo durante muito tempo. Deve ter umas duas semanas que ele está aqui lambendo essa zona dos 26.000, dá umas rompidas abaixo, porém ele não fecha abaixo dela de forma nenhuma, então isso configura essa zona como a nossa zona de suporte mais forte. Você pode observar também essa linha amarela. Essa linha amarela nada mais é do que o EMA de 100 períodos que eu liguei aqui, e para quem gosta de operar swing trade, ele é interessantíssimo, porque observa só, toda vez que há um toque nele, seja por baixo ou seja por cima, dá uma operação interessante. E nesse momento, ele tocou embaixo, não contente, deixou aquele maravilhoso candle de reversão que não foi confirmado, infelizmente, teria sido uma bela alta. E aí, num segundo retoque nele, fazendo um fundo duplo, né, bateu exatamente na base do EMA 100 e segurou. Então aqui a gente tem uma evidência muito interessante de que o mercado quer respeitar este canal que ele está fazendo, certo? Se ele vem para buscar esse fundo aqui e perde esse fundo, poderia ser uma bela indicação de que agora seria a perda do canal. E aí a gente estaria preparado para shortar pensando em 20.000. Mas como não foi isso que aconteceu, nós seguimos com o nosso a nossa pré-análise de que isso aqui foi um fundo duplo e vamos buscar o rompimento da zona dos 27.500 sim, porque no gráfico diário agora a gente está de olho nisso aqui. Romper a zona dos 27.500, que é inclusive o pico de negociação desse período aqui todo, por isso que ela está fazendo uma zona de resistência tão forte, uma zona de suporte tão forte, né? Resistência do gráfico intradiário e suporte do gráfico diário. Ela está sendo tão complicada, a pedra no nosso sapato, porque ele é o pico de negociação. Aconteceu aqui, aconteceu aqui e aconteceu aqui. Então, é o pico de negociação. E quando romper, a gente vai buscar esse topo anterior, próximo à zona dos 28.500. Aqui sim eu quero abrir operações de short extremamente alavancado, obviamente na iminência de uma figura gráfica de reversão, porque tocou aqui, formou uma figura gráfica de reversão, a gente vai querer fazer um short pensando lá embaixo, perto da zona dos 24.000. Por quê? Eu não acredito que vai tocar em 25.000 pertinho e segurar. Provavelmente deve fazer um evento parecido com esse aqui, ó. Dar uma bela de uma mergulhada lá embaixo, assustar todo mundo, voltar e fechar acima dos 25.000. Aí é o suprassumo de tudo que a gente quer, é encher a carteira pensando em hold, né? Montar as nossas posições para 2025. E por que eu acredito que isso tem uma chance real de acontecer? Vamos lá. Recentemente, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, deixou bem claro que
eles ainda estão lutando contra a inflação, tem bons sinais, porém não foi conclusiva qual vai ser a decisão da próxima reunião do Fed. Foi por isso que teve essa pernada de queda aqui abissal, porque todo mundo ficou com medo de que houvesse uma próxima decisão de aumento de taxa de juros e, consequentemente, o mercado sangrasse novamente. Pensando nisso, o que o mercado fez? Preferiu liquidar as suas posições. Então, eu acho, sim, veementemente temos um espaço, né? Obviamente aqui eu deixo eu acho porque é uma análise que depende de fatores que eu ainda não vi, que é o que? O rompimento dessa região dos 27.500, beleza? Isso ainda não aconteceu, então nós temos bons indícios de que isso tem uma probabilidade alta de acontecer. Rompendo essa zona, a gente vai testar 28.500. 28.500, já estando próximo à reunião do Fed, que já é mês que vem, a gente já começa a fazer o processo de reversão, que vai ser normal, topo descendente, respeitando linha de tendência. Já começa a fazer aquele fundo. Próxima reunião do Fed, onde ocorre o pânico final, todo mundo se desfazendo das posições e a gente deixa um belo de um pavio para baixo, tal qual foi esse candle aqui, e enche a carteira confirmando a zona dos 25 mil como uma bela de uma zona de suporte. Cara, isso para mim seria um cenário ideal. Felipe, tu tá afirmando que isso vai acontecer? Não, porque eu não sei, mas isso está entre uma das nossas análises, beleza? Essa é a análise que eu diria que mais tem probabilidade de acontecer agora. Por quê? Porque nós temos um canal confirmado. O canal é confirmado. Ele está funcionando. Porque tocou em cima, tocou embaixo. Tocou em cima, tocou embaixo. Então, o canal, eu posso dizer claramente para vocês que é real e está funcionando. Beleza? Então, nós entramos em algumas operações aqui, gastamos um dinheirinho, compramos algumas coisas, algumas criptos aqui, mais do que a gente já tinha mesmo, né? Um pouquinho de Atom, um pouquinho de Matic, né? E estamos carregando para vender aqui. Nada de excepcionalmente, não, vamos segurar para longo prazo. Não, a gente comprou bem nesse toque aqui, estopamos bem o fundinho aqui. E o que a gente quer? O que a gente quer agora é vender isso aqui tudo aqui, para shortar aqui novamente e recomprar aqui embaixo. Sem estresse, sem problema. Então, eu acho que isso pode acontecer porque temos fatores macros que completam essa análise. Mas, além disso, nós temos uma análise gráfica de um canal que tende a tocar no topo e depois no fundo até que ele seja rompido. Em algum momento isso aqui vai desconfigurar. A gente não sabe se para cima, se agora vai entrar uma quantidade de venda absurda, ele vai romper o canal, fazer um pullback e continuar subindo, ou se para baixo, vai simplesmente confirmar isso aqui como um U invertido, vai romper isso aqui para baixo e continuar caindo. É possível, Felipe? É. Ambos os dois cenários que eu acabei de desenhar aqui são possíveis sim, cara. Ambos os dois. Só que nesse momento a gente vai trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem? Um canal que já tocou embaixo, está indo rumo ao topo. Isso é o que a gente tem. Então, pé no chão, trabalha com o que a gente tem. E se desconfigurar o que a gente tem, a gente muda a nossa forma de pensar. Por enquanto, não tem motivo para a gente imaginar que a parte de cima do gráfico não vai ser testada. Não existe motivo para a gente imaginar isso. Felipe, mas caiu pra caramba. Mas também caiu aqui e depois subiu, mas também caiu aqui e depois subiu, porque é um canal, é normal. Ele cair e subir. Nem tudo sobe para sempre e nem tudo cai para sempre. É normal. O ponto é, seguramos em uma média interessantíssima e tudo indica que podemos sim buscar um rompimento dessa região dos 27.500 e um toque lá em cima da média, certo? O que eu posso dizer para vocês claramente é que talvez a figura gráfica de reversão, caso toque lá em cima na linha de tendência, não vai aparecer no gráfico diário. Aí a gente vai estar olhando o gráfico de 2 horas. Eu acho bem mais interessante. 2 horas, 4 horas, porque observa como aconteceu aqui, ó. Quando ele tocou, olha o que ele deixou aqui, ó. Ele deixou 2 nuvens negras, uma do lado da outra, excelentemente lindas. Era shortar isso aqui, estopar acima e curtir todo esse lucro. Aqui também ele deixou outro candle de reversão. Aqui também deixou um enforcado, outro candle de reversão. Aqui também deixou um spinning top barra doji aqui. Aqui também, então quer dizer, no gráfico de 2 horas vocês vão pegar essas reversões muito melhores quando tocar na linha de tendência do que no diário. No diário às vezes ele vai deixar o candle, às vezes não. Às vezes ele vai tocar lá e no mesmo momento que ele tocar ele vai começar a cair, igual foi exatamente nesse dia aqui. Tocou num dia, no outro começou a cair, não teve nem tempo de você respirar. Beleza?
Então, se buscar a linha de tendência superior, olho no gráfico intradiário. Outra coisa é essa linha de tendência que está se formando no gráfico de 2 horas. Pode dar operação para a gente para agora, certo? Para hoje. Então, fica de olho nela. Começou a cair aqui, né? Gigantescamente. Mas isso aqui pode sim voltar a subir, tocar nessa linha de tendência e aí sim dar uma oportunidade de short para a gente. Portanto, aqui não é interessante shortar, aqui já é. Por isso, muita cautela. Provavelmente quando tocar nessa zona aqui em cima também vai confirmar o estocástico lá na linha de sobrecompra. E aí você tem duas evidências claras de short. Primeiro, uma linha de tendência que já tem múltiplos toques. Segundo, estocástico em zona de resistência. Então, tendo várias evidências, é esperar uma figura gráfica de reversão e dali, certo? Atividade nisso aí. Para finalizar, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa quantidade absurda de ordens que está rolando aqui no Bitcoin Wisdom, né? Vocês já sabem desse site, já cansei de mostrar para vocês. Cuidado máximo nessa zona aqui em 27.250, tá com muita ordem. Eu não acredito que essas ordens aqui sejam de long, não, nem um pouquinho. Aqui em cima eu já acredito que seja. Observa a quantidade absurda de ordens também que existe na região dos 27.600. 27.600 é o rompimento da região dos 27.500. Então o amiguinho está fazendo o quê? Ele está deixando uma cacetada de ordens no rompimento da máxima desses candles aqui. Deixa eu apagar aqui para você entender o que eu estou falando. Ele deixou uma quantidade absurda de ordens na máxima desses dois candles aqui, certo? Então, na máxima dele está lotado de ordens esperando para serem liquidadas, que é basicamente aqui. O que me implica dizer que nesse momento aqui, isso aqui é ordem de segurar o gráfico. Por isso, inclusive, que ele nem chegou a tocar lá. A galerinha já viu que tinha um monte de ordem ali e não vacilou, né? Preferiu vender antes. Mas de qualquer forma, cuidado com esses dois valores, beleza? Cuidado com esses dois valores, porque se você olhar o long short ratio, tá com 60% de shorts. E aí quando fica muito avançado para um lado, liga um alerta. Porque tudo pode acontecer. No momento que fica com, sei lá, acima de 65, entre 65 e 100% de chance de determinado lugar, óbvio que 100% nunca tá, né? Então a gente coloca um spread de 10% aí, entre 65% e 90%, liga um alerta muito grande no seu operacional. Se você abrir aqui o long short ratio, tiver lá 65% de short, tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é você estar certo. Realmente uma quantidade absurda de shorts acontecerem e jogar o preço lá para baixo e você faturar muita grana. A segunda é uma corretora olhar isso aqui e falar, se a gente entrar na mão contrária desses 65% aí, liquidar todo mundo e botar dinheiro no nosso bolso. Isso acontece adoidadamente aqui. O próprio site da CoinGlass mostra aqui o gráfico de liquidações aqui, ó, rolando em tempo real. É isso aí que está acontecendo. Então, eu não posso dizer para você que isso não vai acontecer quando existe um indicador que deixa bem claro para mim que isso acontece. Por isso, cuidado. Passou de 65, tanto de long quanto de short, liga um alerta no seu operacional que tudo pode acontecer. Inclusive uma corretora safada entrar na mão contrária à sua operação e liquidar tudo. É 100% das vezes que isso acontece, Felipe? Obviamente que não. Às vezes tu vai abrir lá, vai estar 70% de short e realmente o gráfico vai afundar. Nas outras não. Por isso que a gente liga o alerta. A gente olha a operação mais de perto, começa a procurar uma outra movimentação, encurta mais o stop, garante um lucro que já der para ser feito, entendeu? A gente age de forma inteligente para não deixar esse lucro na mesa. No mais, é isso. Amanhã a gente tem 2 vídeos que eu quero ver se eu consigo gravar para vocês, para o nosso canal privado. Se você não tem acesso, o link tá aí na descrição. Se adquirindo o livro, você tem acesso ao canal. E eu tô para fazer um outro vídeo também postado excepcionalmente para quem está com acesso, só de candles de reversão que você pode operar, os maiores e melhores candles de reversão. Por exemplo, isso aqui que foi um tower, né, um evento, um gráfico de torre, era extremamente profitável, enforcados, spinning tops,
mas não só o que você pode ler no livro, né? A aplicação dele, como é que você vai pegar um gráfico desse, um desenho gráfico desse e aplicar no seu operacional. Então esse vídeo também vai sair lá, certo? Se você não perder o acesso, link da descrição, vai lá, adquire o livro, olha todos os outros conteúdos que tem, e esse é um dos que vai ser feito. Amanhã à noite também a gente tem o fechamento semanal, dando uma olhada em como é que tá a bagaça aqui. E é isso. No mais, deixa aí o seu like, se inscreve se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.